A mulher nunca imaginou o impiedoso e sanguinário Rei Carmesim. Era secretamente nada mais do que um maníaco obcecado pela irmã. Para encontrar sua irmã desaparecida, ele até se rebechou a se tornar a besta contratada da mulher apenas para obter a identidade de um soldado de baixa patente no exército, porque neste apocalipse, apenas os militares ainda tinham a liberdade de se mover, e a fonte de tudo isso foi um arqueólogo que acidentalmente quebrou um selo antigo, libertando uma névoa escarlate que engoliu a cidade. Humanos que a inalaram, mutavam, enlouqueciam e morriam em agonia. Outras criaturas se transformavam em bestas carmesins aterrorizantes. No entanto, os relatórios oficiais ocultavam a verdade. Os sobreviventes só podiam fugir em pânico pelas ruínas. 3 dias atrás, a transmissão oficial pediu a todos para não entrarem em pânico, fiquem em casa, não saiam ainda. Mas agora toda a família estava sentada dentro do carro. De repente, batidas vieram na janela junto com um grito: movam o carro agora. Imediatamente, era o exército. O pai deles murmurou frustrado. Não se pode confiar em políticos. Eles já mobilizaram o exército e ainda estão chamando isso de desastre natural. Naquele momento, sua irmã se inclinou mais perto, sussurrando: Irmão, estou com medo. Está tudo bem. Estamos todos aqui. Ele a tranquilizou, embora seu peito estivesse apertado. Mas esses ruídos são insanos. O que exatamente é? Essa névoa carmesim. Antes que ele pudesse terminar, um estrondo trovejante cortou o ar. Um carro inteiro foi arremessado para o céu, e de todas as direções veio voando direto para eles. Ele bateu a mão sobre a cabeça de sua irmã instintivamente. Abaixem-se agora. Bum! O impacto esmagou o carro deles contra o outro, amassados como um sanduíche, e ela gritou em pânico: Pai, mãe, vocês estão bem? Seu pai cerrou os dentes. Minha perna está presa. Pior ainda, um rugido aterrorizante de alguma besta ecoou pela rua. Toda a família se virou para o som. O que é aquilo? Uma criatura monstruosa, enorme em tamanho. Bramia furiosamente. Enquanto os militares lançavam uma tempestade de balas contra ela, atrás deles, multidões aterrorizadas fugiam para salvar suas vidas, gritando: Corram, é um monstro ali. Seu pai rugiu. Depressa, saiam do carro. Com um chute poderoso, ele arrebentou a porta, puxando sua filha para fora com ele. Então ele correu para abrir a porta do lado do passageiro. Sua mãe gritou: Leve sua irmã e vá. Deixem-nos. Mas como ele poderia abandoná-los? Não. Eu vou tirar vocês daqui. Em seu pânico, sua irmã gritou: Socorro! Então percebeu instantaneamente seu erro. Apertando as mãos sobre a boca, sua mãe chorou, gritando novamente. Vão! Ambos os pais sorriram através das lágrimas. Seus olhares pesados de determinação, seus olhos pareciam dizer: Seja um homem, assuma a responsabilidade. Você, o irmão mais velho, proteja Xiao Shu. No instante seguinte, algo enorme caiu com estrondo, arremessando ele e sua irmã para o ar. Quando ele atingiu o chão, ele finalmente viu claramente um monstro preto em forma de um cão gigante retorcido, sua barriga grotescamente rachada com os ossos expostos, e assim seus pais se foram para sempre. Mas o olhar da fera agora estava fixo diretamente nele, e sua irmã rangendo os dentes. Ele a arrastou e correu, mas ela resistiu um pouco. Relutante em deixar seus pais para trás, explosões irromperam ao redor deles, o mundo parecendo o fim dos tempos, com monstros voadores circulando os céus. Até mesmo jatos militares sendo abatidos, tanto animais quanto humanos estavam enlouquecendo. E ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele só podia arrastar sua irmã e continuar correndo. As ruas ecoavam com rugidos monstruosos. Enquanto ele a puxava de um esconderijo para outro, aterrorizado por ser descoberto, sua mente correu para o supermercado. Muita cobertura, muitos suprimentos. Se chegarmos lá, podemos durar até a chegada do resgate. Observando uma besta próxima cambalear para longe na distância, ele finalmente soltou um longo suspiro. Já se foi. Mas no segundo seguinte, sua irmã gritou. Linhas carmesins estavam se espalhando pelo rosto dela. Ele entrou em pânico. Xiao Shu. O que está acontecendo? Ela agarrou o peito, ofegante. Irmão, eu me sinto horrível. Então ele notou com horror
que os mesmos fios carmesins estavam rastejando por sua própria pele. Bem, o que está acontecendo? Será que inalamos muito da névoa vermelha? Ele rapidamente encharcou uma toalha com água, então pressionou sobre o nariz e a boca de sua irmã. Mas no momento seguinte, sua própria mutação piorou. Calor percorrendo-o como se algo dentro estivesse forçando sua saída. Sua irmã gritou de medo. Irmão, o que está acontecendo com você? Ele rangeu os dentes. Está tudo bem. Eu estou bem. Lutando desesperadamente para impedir que ele se transformasse. Mas aquela aura antinatural atraiu a atenção de monstros próximos. Sua irmã tremia, sussurrando. Irmão, não me assuste assim. Ele olhou para as feras se aproximando e amaldiçoou interiormente. Droga! Eles nos viram. Sem escolha, ele agarrou a mão dela e correu novamente. Mas logo percebeu que algo estava errado. Outro monstro estava bloqueando o caminho à frente. E então, por trás, um segundo emergiu, prendendo-os em uma pinça mortal. A voz de sua irmã tremeu. Irmão, o que fazemos? Estranhamente, as criaturas não atacaram imediatamente. Quase como se estivessem esperando por algo. Ele cerrou a mandíbula e disse a ela: Não tenha medo. Eu estou aqui. Naquele momento, um rugido ainda mais alto rasgou o céu. Um monstro voador desceu com um estrondo trovejante, sacudindo o chão e levantando uma tempestade de poeira. Pela forma como os outros reagiram, tinha que ser o líder deles. Seria este realmente o dia em que não teriam saída. Sem hesitação, ele puxou sua irmã de volta para a loja. Lá dentro, esconda-se. Pelo menos havia apenas um lá dentro. Lá fora era muito perigoso. Eles tinham que arriscar e derrubá-lo. Agarrando um pedaço de madeira, ele atacou, e não importa o quão feroz, é apenas um cão raivoso. Mas no instante seguinte, o bastão se partiu ao meio, a besta rugiu, avançando. Ele não esperava que fosse tão forte. Ele se esforçou com ambos os braços e uma perna, forçando suas mandíbulas a se separarem com puro desespero. Então, um estalo e uma flecha perfurou direto o ponto do olho dele, se nada mais que eu tinha ido para sempre, irmão. Você está bem? Eu vim ajudar. Não consegui encontrar uma arma. Isso era tudo que o supermercado tinha. Ela ofegou, agarrando o arco. Tô bem. Você foi ótimo. Ele conseguiu um sorriso, mas o pavor encheu seu peito quando a besta, vingativa e implacável, o abandonou e atacou sua irmã. Ela girou e disparou enquanto ele gritava atrás dela. Xiaoshu, não se atreva a olhar para trás. A essa altura sua mutação estava piorando rapidamente. E de todos os momentos tinha que ser agora. Sua irmã tinha acabado de tropeçar e o cão monstruoso já estava sobre ela. Algo dentro dele estalou. Ele rugiu e esmagou a parede ao lado dele. Barras de aço se projetando em desespero. Ele arremessou todo o pedaço de parede para frente, bateu o quadrado B na cabeça. Qualquer bastardo que ousar machucar minha irmã morre. Alimentado pela raiva, ele desencadeou uma tempestade de golpes na criatura. Sua irmã, aterrorizada, correu e se agarrou a ele. Irmão, o que está acontecendo com você? Pare. Por favor, pare. Estou bem. Sério, estou bem. Por favor, não faça isso. Seu estado frenético a horrorizou completamente. Sua voz trêmula finalmente rompeu. E ele piscou de volta a si mesmo, ofegando. Xiaoshu, eu estou bem agora. Sinto muito. Eu te assustei. Irmão, você tem certeza de que está realmente bem? Eu estou. Mas antes que ele pudesse terminar, outra vez apareceu, parando bem atrás dela. Ele empurrou Xiaoshu para o lado com toda a sua força. Cuidado. Desta vez, era um monstro-pássaro mutante descendo sobre eles. Ele pegou uma barra de ferro próxima e a balançou com toda a sua força. Seu pássaro feio, fique longe da minha irmã. Para seu choque, o monstro-pássaro foi derrubado completamente de seus pés. Espere. Esse poder, ele realmente poderia derrotá-los. Ele não sabia por quê, mas não havia como negar. Ele havia ficado mais forte. Ele se virou para sua irmã. Encontre um lugar para se esconder. Eu vou massacrar essas coisas. O rosto de Xiaoshu se contraiu de preocupação, mas ela sabia a verdade. Um dos maiores estava de olho neles e ele não tinha escolha a não ser atraí-lo para longe. Ela se agarrou a ele tremendo. Irmão, não vá. Tô com medo de que você perca o controle novamente. Ele colocou uma mão gentilmente em sua cabeça. Não se preocupe. Desta vez eu não vou me perder. Mas sua voz rachou, lágrimas brotando. Ele a interrompeu firmemente. Fique aqui e espere por mim.
Eu voltarei para você em breve, tudo bem? Embora relutante, ele assentiu, fazendo uma promessa própria. Então prometa que você voltará seguro. Claro, confie no seu irmão. Com isso, ele saiu pro aberto. Se seu palpite tivesse certo, matar essas bestas e absorver sua energia carmesim era a chave para ficar mais forte. Você está carregando mais energia, não está? Se eu te derrubar, terei poder suficiente para proteger minha família. Então morra por mim. Mas em vez de dar um passo à frente, o líder enviou um bando de bestas menores primeiro. Ele zombou. Então eu ainda não sou digno de sua atenção pessoal. Tudo bem, então. Eu vou derrubar cada um deles até que eu esteja bem na sua frente. Com um rugido, ele abaixou sua arma em um golpe vertical, esmagando direto o crânio de um monstro. No segundo seguinte, outra besta avançou e cravou seus dentes em seu ombro. Ele rugiu, o poder percorrendo-o num instante. 2 monstros foram arremessados pelos ares. Seus braços se contorceram, transformando-se em garras selvagens. Energia negra e carmesim ondulando por eles. Então é assim que o poder se sente. Incrível! A partir de agora é minha hora de caçar. Justamente então, o rugido de um jato militar rasgou o céu. Uma bomba caiu de cima. O líder da besta respondeu com um rugido ensurdecedor. Uma explosão trovejou, fumaça subindo aos céus. Mas foi tudo em vão. O monstro permaneceu ileso. E ele também. Ele respondeu com um rugido próprio. E num rompante de velocidade, ele invadiu o campo de batalha, começando seu massacre. A essa altura, ele parecia espancado e destruído. Mas quando sua mente clareou, seu primeiro pensamento foi em sua irmã. Mas tudo que Xiao Shu havia deixado para trás era uma boneca de pano. Lentamente, os sinais de mutação desapareceram de seu corpo. Eu realmente perdi minha irmã, Xiao Shu. Sinto muito. Seu irmão chegou tarde demais. Onde vocês estão, mãe e pai? Eu também falei com vocês, eu não consegui protegê-la, fracamente. Ele se lembrou do momento em que os bombardeiros passaram por cima, olhando para suas próprias mãos retorcidas. Inumanas. Seu peito apertou. Minhas mãos. No que elas se tornaram? O que está acontecendo comigo? As bombas se aproximaram e ele gritou. Xiao Shu, fique para trás, é muito perigoso. Então, bum! Uma explosão ensurdecedora consumiu tudo. Através do zumbido em seus ouvidos, ele captou o som das hélices de helicóptero. Tem um sobrevivente aqui. Verifiquem ele. Ele está infectado. Deixem-no. Aquela garota ali. Levem-na. Movam-se rápido. Depressa. Os monstros voltarão a qualquer segundo. Ele só podia observar impotente enquanto o helicóptero a levava embora. No entanto, naquele desespero, um pequeno conforto permaneceu. Pelo menos Xiao Shu estava segura. Irmão, por quê? Por que você não veio me salvar? Em seu sonho, Xiao Xiuer estava envolta em chamas. E no momento em que ele estendeu a mão para ela, ela desapareceu no nada. Ele acordou sobressaltado. Era apenas um pesadelo. Droga. O mesmo sonho de novo. Xiao Xiuer. Já faz meio ano. Onde você está? Felizmente, sua identidade não havia sido exposta, desde que Xiao Shu foi levada. Ele havia procurado em todos os abrigos que conseguiu encontrar. No entanto, seu paradeiro permaneceu desconhecido. Para continuar procurando por ela, ele se alistou nas patentes mais baixas do exército. A Patrulha da Fronteira. Neste mundo caótico, apenas o exército tinha autoridade para coletar informações e se mover livremente. Agora, ele estava estacionado no posto avançado da fronteira de Xixicite. Capitão, sinto muito por estar atrasado para o meu turno. O capitão Jajun o cumprimentou com um chute forte na traseira. Seu idiota! Onde diabos você estava? Vadiando de novo? Eu te disse para assumir e você aparece atrasado. Novato inútil. Me desculpe, capitão. Ele subiu correndo a torre de vigia por baixo. O capitão latiu de novo. Assim que aqueles figurões chegarem, podemos finalmente encerrar, ouviu? Ele gritou de volta. Sim, senhor. Mas a voz do capitão ficou fria. Se você estragar alguma coisa, vou garantir que você se arrependa. Há meio ano, a névoa carmesim irrompeu, transformando a maioria das cidades em ruínas. Ninhos para bestas. Junto com a névoa, surgiu uma estrutura misteriosa. A Torre Carmesim, a qual os sobreviventes da humanidade só podiam se agarrar para viver nos arredores, longe da torre e da névoa. Seus pensamentos voltaram àquele monstro. Ele e Xiao Shu tinham enfrentado no supermercado. Aquela coisa ainda está lá?
Enquanto isso, o capitão Jajum murmurou: com o esquadrão de resposta especial lá fora, nossa patrulha de fronteira é só para mostrar, se nem eles conseguem segurar a linha. Que chance temos nós, meros soldados? Os outros 2 soldados zombaram. Capitão, você está exagerando. Esse é o lendário esquadrão de resposta. Eles perderem? Isso é piada. Eles esmagaram feras por todo o caminho até aqui, sem nem diminuir o ritmo. Yin-Hao sentou-se silenciosamente no topo da torre de vigia. Mesmo depois de todo esse tempo, o fedor da névoa carmesim ainda o enjoava. Isso despertava uma sede de sangue primária, levando as criaturas a se massacrarem umas às outras. De repente, ele notou a névoa mudando, dispersando-se de forma não natural. Não, algo estava avançando através dela. Capitão, algo está vindo. Olhe, o que poderia ser? Pare de entrar em pânico. Antes que as palavras terminassem, a névoa surgiu violentamente. Capitão, é o esquadrão de resposta. 2 membros do esquadrão estavam correndo desesperadamente, como se estivessem competindo contra a própria névoa. Senhor, o que aconteceu lá fora? Voltem. Mas no segundo seguinte, seus gritos rasgaram o ar. O capitão Giajuni agarrou seu rádio e rugiu. Todas as unidades recuem, recuem agora. No segundo seguinte, uma garra enganchou no uniforme do capitão, levantando-o completamente do chão. Seu rosto ficou pálido. É isso. Quase consigo ver meus ancestrais me acenando lá de cima. Yin-Hao olhou para baixo, enquanto a névoa carmesim engoliu o chão abaixo. Através da névoa, apenas gritos de pânico ecoavam. Corram! Depressa! Eles estão vindo! Ele saltou para baixo sem hesitação, chocando-se diretamente contra uma besta. E jogando na terra. Outro monstro rugiu furiosamente para ele, mas ele não era mais o homem que tinha sido há meio ano. Um pacote de experiência entregue à minha porta esta noite. Eu vou aceitar. Em instantes. A segunda besta yacia morta, sua energia fluindo para ele. Bom. Absorver. Ela me deixou mais forte novamente. Quantos mais antes de eu alcançar o próximo nível? Mais 6 monstros se aproximaram dele. Em vez de medo, excitação iluminou seu rosto. Venham, não me decepcionem. Mas no instante seguinte, tudo mudou. Um raio de luz rasgou suas costas e as bestas ao seu redor explodiram em pedaços. Uma mulher estava ali, arma na mão, roubando descaradamente suas mortes. O nome dela era Song Rui, capitã do esquadrão Campo de Sangue Carmesim. Yin-Hao amaldiçoou interiormente. Droga, uma membro do esquadrão de resposta. Ele precisava reverter rápido e rezou para que ela não tivesse notado. A voz de Song Rui soou aguda e fria. Não deixem nenhum vivo. Eliminem todos. 2 canos de armas giraram em direção a ele. Assustado, ele levantou as mãos imediatamente. Mas os tiros ainda soaram, e Yin-Hao percebeu que ele não era o alvo. As balas rasgaram a vista vem atrás dele. Ponto. Eu estava pensando demais. Alvo confirmado, eliminado. Song Rui olhou para ele de cima. Onde está sua arma, soldado da patrulha? O coração de Yin-Hao afundou. Estou ferrado mesmo assim. Onde está sua arma? O coração do soldado Yin-Hao afundou. Estou perdido, de novo. Ele não podia negar que ela estava deslumbrante. Todas as unidades recuem para a linha de defesa temporária. Sem as ordens do comandante Song. Ninguém entra. Song Rui estudou os números em seu tablet. Sua voz, fria. Zona fria A, baixas no posto avançado. 37. Entre eles 2 do Esquadrão Sangue Carmesim. 30 da unidade de patrulha. Esse é o relatório oficial de perdas desse incidente. Yin-Hao protestou. Impotente. Então por que você está me detendo? Eu também sou uma vítima. Às 17, Colin 23. Você deixou sua unidade sem autorização por 2 horas. O surto da névoa carmesim começou logo após você retornar. Por que você acha que não nos deve uma explicação? Yin-Hao praguejou interiormente. Droga, essa mulher é esperta demais. Vou ter que blefar para sair dessa. Eu só cochilei nas ruínas ali perto. Eu até avisei meu capitão antes de sair, mas um de seus companheiros de esquadrão imediatamente o apunhalou pelas costas. Senhora, esse cara se atrasa toda vez que saímos em serviço, e o capitão sempre o deixa escapar fácil. Seu canalha, não ouse incriminar o capitão assim. Eu te mato se fizer isso. Yin-Hao retrucou, furioso. Os olhos de Song Rui se estreitaram, calculando. Parece que esta unidade de patrulha tem problemas mais profundos do que eu pensava.
Naquele momento, o capitão, ainda em tratamento, espirrou alto. Capitão, você está bem? Um médico respondeu secamente. Relaxem. Ele não vai morrer. Todos os seus sinais vitais estão normais. Doutor, é isso que você chama de normal? Song Hui puxou o arquivo de Yin Hao. Sir Tom gelidou. Seu registro diz que você só completou o treinamento básico há 3 meses. No entanto, na última batalha, 2 dos membros do meu esquadrão de resposta especial morreram. E você sobreviveu. Yin Hao enrijeceu, procurando uma desculpa. É porque eu tenho pavor de morrer. Na escola, eu treinava atletismo, então minhas pernas são mais rápidas que a maioria. Quando a coisa apertou, eu corri primeiro. Se você tem tanto medo da morte, por que se alistou no exército? Ou você tem outro propósito? Um propósito? Claro. Por meio ano, enquanto procurava por Xiao Shu, ele estava matando e absorvendo bestas de baixo nível, aprendendo lentamente a controlar sua forma bestial, e até conseguiu voltar à forma humana. Como um lobo solitário, ele evitou pessoas, vasculhando ruínas e explorando postos avançados de sobreviventes dia após dia em busca dela. Como soldado, covardia, deserção, ocultação da verdade. Você sabe qual é a punição para isso, não sabe? Yin Hao sorriu. Está planejando me executar? De repente, Song Hui se inclinou perto de seu ouvido. Sua voz, um sussurro baixo. Suas mãos? O que são elas? O coração de Yin Hao disparou. Ela realmente tinha visto. Todas essas mentiras que você inventou, o que você está tentando esconder? Qual é o seu verdadeiro propósito? Naquele momento, um estrondo de trovão irrompeu do lado de fora. Song Hui pensou que era um terremoto, mas Yin Hao congelou. Não, este sentimento. Eu o conheço. Ele se endireitou bruscamente e gritou. Corram! Um enxame de bestas está vindo. Song Hui piscou, atordoada. Você acabou de tentar fugir na minha frente? No segundo seguinte, ela o jogou no chão. O quê? Eu sou invisível para você? Mas então o chão sob Yin Hao se abriu violentamente. Senhora, o chão está rachando. Pegue leve, vai desabar. Ajuda. Todos, exceto Song Hui, caíram com força, gemendo de dor. Onde? Onde estamos? Subterrâneo. Estava breu, sufocantemente escuro. Luzes. Agora. Sim, senhora. Um companheiro de equipe resmungou. Você é um desastre ambulante, Yin Hao. Yin Hao retrucou friamente. Guarde suas reclamações para quando estivermos vivos. Espera, você está dizendo que estamos presos? Não exatamente. Quando as luzes se acenderam, eles perceberam a verdade. Este era um labirinto esculpido pelas próprias bestas. Mantenham a calma, todos. Verifiquem todas as armas disponíveis. Mantenham a formação e nunca exponham suas costas. De repente, Yin Hao captou o som do vento, e isso o fez enrijecer. Que é isso? Tem vento vindo daquela direção. Se tem vento, então tem uma saída. Eu vou verificar. Ele correu e com certeza sentiu a corrente de ar. Um soldado da patrulha zombou. Yin Hao, você é inútil em tudo, exceto para correr pela sua vida. Capitão, há fluxo de ar aqui. Mas Yin Hao não percebeu a besta se aproximando por trás dele. Presas à mostra, prontas para devorar. Um tiro estalou, o monstro caiu. E um soldado da patrulha desabou no chão aterrorizado. Os fluidos desses besouros são corrosivos, não deixem que cheguem perto. E mais uma coisa, ninguém se move sem minhas ordens. Song Hui virou-se bruscamente, seu olhar fixo em Yin Hao. Soldado da patrulha, você é incrivelmente bom em evitar o perigo. Assim que sairmos daqui, você vai se explicar. Mas a mente de Yin Hao girava. Se ela já suspeita do meu segredo, por que não me expõe agora? Qual é o objetivo real dela? Então veio farfalhar ecoando ao redor deles. Mais das mesmas criaturas emergiram, enxameando na escuridão. Droga! Por que há tantos deles? Isso é ruim. O enxame se aproximou, cada um irradiando intenção assassina, como se estivessem esperando para devorar los vivos. Song Hui e seu esquadrão abriram fogo imediatamente, atirando enquanto recuavam na direção oposta. De repente, Yin Hao congelou no meio do passo. Song Hui gritou, não pare, continue se movendo. Mas Yin Hao murmurou, não, o enxame, parou. Olhem para frente. Um inseto enorme pairava diante deles, uma besta da classe dominador sugando a névoa carmesim. No momento seguinte,
condensou a névoa em uma esfera de energia brilhante. A expressão de Inhao escureceu. Cuidado, essa coisa é perigosa. Song-Hui levantou sua arma e atirou. Assim que a besta completou sua carga e lançou a esfera de energia. Bum! A explosão ensurdecedora sacudiu a caverna. Enquanto as balas de Song-Hui atingiam o monstro de frente, ao mesmo tempo a esfera de energia voava direto em direção a Song-Hui. Abaixe-se. Inhao rugiu. No último instante, ele se lançou para a frente, batendo seu punho na esfera, e absorveu a energia para si. Yan-Hai. Song-Hui começou, mas ele a interrompeu. Se sairmos vivos, eu vou explicar tudo. Ele então notou a ferida do ataque anterior de Song-Hui se abrindo ainda mais no corpo da besta. As sobrancelhas de Song-Hui se franziram. Mesmo meu ataque mal arranhou. Yin-Hao, você realmente tem um jeito? Tenha cuidado. Mas Yin-Hao apenas sorriu com confiança. Bestas como essa, eu já matei centenas, se não 1000. Essa classe dominador não é nada de novo para mim. Classes de monstros do mais fraco ao mais forte batedor. Cão dominador Colosso Catástrofe com um rugido. Ele se lançou no ar, morra por mim, suas garras cortam, abrindo um buraco enorme direto através do corpo da besta. Se eu te absorver, quanto mais forte eu ficarei, aterrissando com força Yin-Hao ainda franzia a testa em insatisfação. Droga, você é durão. Uma besta comum já teria sido despedaçada, o inseto imponente pairava sobre ele. Enorme como um tanque de guerra blindado. Prova de que havia devorado inúmeros de sua própria espécie, o inseto enorme não estava recuando. Ele lançou um contra-ataque. Mas Yin-Hao se esquivou com facilidade. Zombando muito lento, ele percebeu que a criatura havia colocado tudo na defesa. Melhor ainda, isso só faz de você um alvo móvel. Seus companheiros soldados ficaram boquiabertos, olhando como se estivessem em um sonho. O fracote que sempre é intimidado estava realmente escondendo tanto poder. O que ele é impossível, ele é o cara que corre mais rápido que qualquer um e teme mais a morte. Naquele momento, a voz de Song-Hui cortou o caos. Ele é um experimento de combate desenvolvido em segredo pelo Governo Unido SU. Aquele soldado que precisava de 3 meses para terminar o treinamento básico. Aquele que sempre corria primeiro. Ele é uma arma experimental contra as bestas? Sim, essa é a verdade. Espere, capitão. Você sabia o tempo todo. Não só quando ele me protegeu daquele ataque de abelha, eu confirmei vice-capitão do sangue carmesim. Lin Yong sentiu sua mente correr. Ele usa experimentos como este. Ou a Capitã Song está escondendo algo ela mesma. Ele escapou do laboratório e entrou na patrulha de fronteira. Aquele surto perdido de carmesim poderia ter sido por causa dele. Eu não posso descartar isso. É por isso que preciso investigar. Esta é informação classificada SU de alto nível. O que quer que você tenha visto ou ouvido aqui, nunca fale sobre isso fora. Entendido por quê? Sim, senhora. Song-Hui sorriu interiormente que uma história de capa aleatória e eles engoliram tudo. O inseto enorme reuniu outra esfera de energia e a lançou direto em Yan como ele se esquivou com facilidade, mas seu coração caiu e a esfera virou em direção a Song-Hui e seu esquadrão. Desvie Boom, a explosão atingiu o chão, sacudindo a caverna quando a poeira baixou. Song-Hui estava alta, ilesa, fazendo uma pose que era quase heróica demais. O companheiro soldado de Yin-Hao respirou fundo. Atordoado, ele ainda estava vivo. Foi Lin Yang quem o protegeu, senhor. Sua perna relaxe, isso não vai me matar. Mas você faz parte da unidade de resposta especial. Para alguém como eu, um patrulheiro humilde, Lin Yang apenas sorriu trocando uma perna por sua vida. Vale a pena. Mas sua missão não é se concentrar em eliminar as bestas. Perder sua força só por mim, eu não me tornei um soldado apenas para matar aqueles monstros malditos. Lin Yang disse firmemente, eu me tornei um para proteger como escudo final da humanidade. Eu nunca abandonarei ninguém, e esse tipo de soldado merecia respeito. Ao mesmo tempo, Yin-Hao foi arremessado pelos ares, batendo no chão com baques pesados. A armadura carmesim em seus braços tremeluziu e desapareceu. Droga, a energia da névoa carmesim se esgotou. Eu não consigo nem manter um braço bestificado, mas o besouro espigado de placa de aço da classe dominador ainda estava transbordando de vitalidade. Então é isso que é um dominador de verdade problemático.
O monstro atacou, garras cortando em sua direção, mas naquele instante uma explosão de laser esmagou sua cabeça. Yin Hao se virou. Song Rui estava ali, a arma fumegando. Yin Hao, você não vai morrer aqui, ela disse friamente. Você ainda tem muito a responder. O besouro de placa de aço soltou uma risada grotesca. Uma risada zombeteira. Os olhos de Song Rui se estreitaram. Está rindo? Será possível? A névoa carmesim surgiu de todos os túneis ao redor deles. O labirinto lhe dava controle perfeito sobre o fluxo. Com a névoa inundando de volta, seus ferimentos se selaram rapidamente. A força ressurgindo mais uma vez. Droga, está se recuperando com força total. Então a névoa no posto avançado antes era obra dele o tempo todo. Song Rui decidiu rapidamente. Yin Hao, não podemos matá-lo. Recuar agora. Yin Hao reuniu suas forças mais uma vez, rugindo. Não, ele mora aqui hoje. A névoa que ele invocou também está me alimentando. Neste momento não consigo me mover livremente. Esta é a nossa chance de atacar. Song Rui respondeu friamente. Se falharmos, você morrerá aqui. Yin Hao sorriu. Já estive à beira da morte inúmeras vezes. Mais uma não importa. Ouvindo isso, Song Rui ergueu sua arma. Ótimo, temos uma chance nisso. Eu vou liberar tudo o que tenho para explodir a armadura da cabeça dele. Você o finaliza, destrói o cérebro dele. Essa é a única maneira de derrubá-lo agora. Song Rui rugiu. O canhão de laser disparou, e Yin Hao explodiu em ação ao lado dele. A explosão rasgou as defesas do besouro de placa de aço, abrindo sua carapaça o suficiente para Yin Hao entrar. Ele saltou para a cabeça da besta, suas garras martelando em um frenesi enquanto ele bramava. Morra! Sob o ataque implacável, as placas da cabeça do monstro começaram a rachar. Song Rui prendeu a respiração. Olhos arregalados. Funcionou? Bum! A cabeça do besouro de placa de aço se partiu, estilhaços voando, e Yin Hao foi arremessado para trás, batendo no chão com um estrondo. Song Rui correu imediatamente. Ela se ajoelhou ao lado dele. Você está bem? Então seus olhos capturaram algo em seu peito. Ela pegou, franzindo a testa. Uma foto. Ela não tinha notado isso. Um cristal negro apareceu na mão de Yin Hao. No momento seguinte, o cristal afundou lentamente em sua palma. A visão de Yin Hao escureceu. E de repente ele estava em um espaço estranho e desconhecido. Ele sussurrou. Eu morri? Diante dele, algo em forma de fita de DNA pulsava com uma luz sinistra. O cristal negro reapareceu, brilhando fracamente em seu peito. O coração de Yin Hao saltou uma batida. Espere, não é essa a coisa de dentro daquela besta da classe dominador? Parece algum tipo de núcleo de energia. Eu juro que o segurei na minha mão. Como foi parar no meu peito? O quê? Está absorvendo a névoa carmesim. Não apenas absorvendo, está armazenando. Isso significa que mesmo que eu absorva mais névoa e me bestifique ainda mais, não perderei o controle nunca mais. Mas então rachaduras se espalharam pela superfície do cristal. O peito de Yin Hao apertou. Não. Esse cristal recém-nascido não pode conter tudo. Mas se isso continuar, vai explodir. Yin Hao lembrou-se do golpe final do besouro dominador. Consumindo quantidades enormes de névoa carmesim em um único golpe, se eu conseguir absorver a névoa. Então vou concentrar tudo em um ponto. Na cama do hospital, névoa carmesim começou a irradiar de todo o seu corpo. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto ele rosnava. Condense. Em suas mãos uma esfera se formou, estranhamente similar ao Rasengan de Naruto. Enquanto isso, no hospital Tianwan, 5 minutos antes. Fora do quarto 324, um dos camaradas de Yin Hao parou Song Rui. Capitã Song, a perna do vice-capitão Lin. Song Rui respondeu firmemente. Como soldado, ele conhecia os riscos. Você não precisa se culpar. Dentro do quarto, Lin Yong olhou para sua capitã Song. O que está acontecendo com Yin Hao? Eu nunca ouvi falar de SU desenvolvendo soldados experimentais. O caso de Yin Hao é confidencial. Concentre-se na recuperação. Deixe o resto em paz. Seu tom era afiado, inflexível. Já solicitei sua transferência para a logística. De agora em diante você poderá descansar adequadamente. Lin Yang ficou em silêncio, então disse com resolução. Vou relatar isso honestamente ao seu pai. Chefe de gabinete Song Liang, confio que ele saberá como julgar isso. A voz de Song Rui era fria. Vice-capitão Lin, lembre-se de quem é seu superior.
A partir deste momento, suas comunicações estão congeladas. Fique aqui e você não vai a lugar nenhum. Ela saiu furiosa, com o rosto sombrio. Onde está Jin Hao? Quarto 314. Leve-me até lá. Momentos depois, eles chegaram fora do quarto 314. Fique de guarda sem minhas ordens. Ninguém entra. Dentro, Yin Hao já havia formado uma esfera como uma bomba de besta com cauda. Song Hui entrou no momento em que a energia pulsava perigosamente em suas mãos. Seus olhos se arregalaram. Yin Hao, que diabos você está fazendo? Abaixe-se! Yin Hao gritou. Sem outra escolha, ele tentou dispersá-la, e o contragolpe o lançou para longe. Song reagiu instantaneamente, caindo no chão enquanto o disco de energia cortava sobre sua cabeça, girando para fora pela porta como uma lâmina giratória. O soldado da patrulha que guardava a entrada desabou no chão de susto. Bum! O prédio do hospital tremeu quando o disco explodiu limpando a estrutura. Não parou. Esmagando um segundo prédio em seu caminho enquanto a onda se expandia, o terceiro prédio foi cortado ao meio. O vice-capitão Lin olhou para o enorme buraco, atordoado. Aquele prédio abandonado foi explodido. Foi Yin Hao. Capitão Song, quanto tempo você acha que pode manter isso em segredo? O soldado da patrulha na porta estava à beira das lágrimas. Por que sou sempre eu quem é arrastado para isso? Alguém me salve! Eu não quero morrer ainda! Suor frio brotou na testa de Song Rui. Aquele ataque é a técnica do besouro. Como Yin Hao está usando a habilidade de uma besta sem nem mesmo se bestificar, ela se virou bruscamente, fixando-o com um olhar duro. Yin Hao, as explicações que você me deve estão se acumulando rapidamente. Logo, os dois estavam sozinhos no telhado do hospital. Yin Hao explicou tudo do começo ao fim. A expressão de Song Hui escureceu. Então você está dizendo que pode não apenas absorver núcleos de bestas, mas também copiar suas habilidades. Yin Hao assentiu. Não só isso, mas também posso armazenar névoa carmesim e aquele cristal. Parece ser capaz de se auto-reparar. Song Rui tocou o queixo pensativamente. Você tem uma lista e tanto de habilidades, não é? Yin Hao encarou sua mão bestializada. Sim, eu ganhei a força e as habilidades deles, mas eu também posso me transformar lentamente em um deles. Sua voz saiu amargamente. Se isso acontecer, eu ainda serei verdadeiramente humano, Capitão Song. Como você me vê? A voz de Song Rui era calma, mas cortante. Você é você. Único. Humano ou monstro. Isso depende de como você usa esse poder. Mas não se esqueça, sua força agora é tanto um desastre quanto uma arma. Agora você tem dois caminhos. Primeiro, juntar-se ao Sangue Carmesim como membro reserva do meu esquadrão. Segundo, ser classificado como uma ameaça e apagado junto com as feras. Apagado. Yin Hao riu sombriamente. Mas você realmente acha que a guarnição aqui tem força para fazer isso? Song Hui encontrou seu olhar. Como estou agora, não posso lidar com você. Mas se você acha que sozinho pode enfrentar o Sul, isso é arrogância. Se você se juntar ao meu esquadrão, isso não prejudicará a sua identidade. Recursos de inteligência, eu posso te acobertar. Yin Hao zombou interiormente. Ameaças não funcionaram, então agora ela está barganhando. Mas não existe almoço grátis. Por que ela arriscaria acolher um estranho, um elemento instável e perigoso? O preço deve ser alto, Song Hui. Você não está indo tão longe só para recrutar. Está? Você deve ter outro motivo. Song Rui sorriu levemente. Esperto como sempre. Sim, eu preciso de você por motivos próprios, mas acredite, não somos inimigos. Se preferir, pense nisso como um acordo. Com isso, ela lentamente puxou uma fotografia do bolso. O rosto de Yin Hao congelou. O quê? Essa foto. Por que está com você? O tom de Song Rui era afiado. Não me subestime. Se eu quiser desenterrar seu passado, é brincadeira de criança. Junte-se ao Sangue Carmesim, e eu usarei inteligência de alto nível para ajudá-lo a rastrear o paradeiro de sua irmã. A oferta era tentadora demais para Yin Hao recusar. Procurar sozinho tinha limites. Assim como Song Hui disse, dentro dos militares, quanto maior sua posição e status, mais lugares ele poderia investigar. Quanto mais livre ele poderia se mover. Fechado. Mas, capitã, já que você precisa tanto de mim, um pequeno aumento não faria mal, certo? Eu posso ter gasto todos os meus salários até agora procurando por minha irmã. Yin Hao coçou a cabeça, se fazendo de bobo.
Yin Hao, soldado da patrulha de baixa patente, eu, como capitã do Sangue Carmesim. Por meio deste, nomeio você membro reserva do meu esquadrão. Você receberá o salário mais alto. Agora, vá imediatamente preencher a papelada. Sim, senhora. Vou para a unidade de patrulha agora mesmo para cuidar da transferência. Ah, e sobre os danos do hospital que você causou, eu vou cobrir, mas não comemore ainda, porque vou deduzir do seu salário mais tarde. Inhal congelou, com o rosto se contorcendo. Eu sabia, eu ainda tenho que pagar por isso. Observando suas costas enquanto ele saía, Song-Rui cerrou os punhos. Tio, eu juro que encontrarei uma maneira de te salvar. Seus instintos lhe diziam que Inhal carregava dentro de si a chave para transformar feras de volta em humanos. Dentro do quartel-general da patrulha da cidade de Xixi, Inhal chegou para se apresentar com aquele mesmo soldado da patrulha ao seu lado. Mas Inhal não conseguia entender e finalmente perguntou: O quê? Você também está se juntando à equipe de resposta especial? O capitão Song e o vice Lin têm uma boa opinião de mim. Posso estar só na logística, mas em Hao ainda podemos proteger as costas um do outro. O pior é que Yin Hao percebeu de repente que ele nunca tinha se lembrado do nome desse cara. Justamente então, o soldado da patrulha acenou com a mão. É o capitão Jia, ele está bem. O capitão Jia ainda estava parado lá, apoiado em sua bengala, tentando teimosamente fazer a sua parte. Mas o clima mudou bruscamente quando um escárnio cortou o ar. Velho, lembra de quando você me bateu por causa daquela mulher muda? E agora olha para você, como um cão vadio implorando ao núcleo de defesa da nossa cidade por auxílio funeral para seus homens. Com isso, o orador o chutou com força. O agressor não era ninguém menos que Zhang Shur, o oficial comandante do corpo de defesa da cidade de Xixi. O soldado da patrulha estalou, incapaz de aguentar mais. Seus bastardos! Ele rugiu. Tanto Inhal quanto os outros congelaram em choque quando o soldado foi jogado ao chão. Mesmo imobilizado, ele rangeu os dentes e gritou: Soltem o capitão Jia, seus escória maldita! Jiang Shur agarrou o capitão Jia pelo queixo e cuspiu em seu rosto, zombando. Ajoelhe-se e lamba a lama dos meus sapatos, ou então, ele disse, apontando para o patrulheiro imobilizado, eu vou quebrar o braço desse garoto e usá-lo como sua bengala. O capitão Jia cerrou os dentes, visivelmente atormentado. Sua mente era um campo de batalha de escolhas conflitantes. No fim, ele lentamente caiu de joelhos. Antes que seu joelho tocasse o chão, Inhal o puxou para cima. Afinal, esse homem já tinha sido seu capitão. Inhal disse: Você me ajudou mais de uma vez. Deixe-me retribuir o favor desta vez. Então, Inhal estalou. Enquanto eu estiver aqui, qualquer um que se quer tocar no capitão Jia, eu vou arrancar seus ossos e queimá-los como lenha. Os humans congeloram. De onde Inhal tirou a coragem para dizer isso? Quem ele pensa que é? Os quatro avançaram em uníssono em direção a Inhal, gritando: Você está pedindo para morrer! O olhar de Inhal endureceu. Ele abaixou o corpo e entrou em posição de ataque em um instante. Ele lançou um chute direto no maxilar de um homem. Seu cotovelo seguiu, atingindo o outro com um baque surdo. Então ele desferiu um chute pesado na coxa do terceiro homem. Houve um estalo nauseante. Seu soco final atingiu o quarto homem no estômago, fazendo sua cabeça bater na parede. Esses punks mal valiam o aquecimento. Os outros não recuaram. Um deles zombou. Nosso capitão é um lutador rank E. Você ousa tocar em nós? Você está morto. Os olhos de Jiang Shur brilharam, mas secretamente ele estava atordoado. Por segundos, como esse garoto era tão rápido, Jiang Shur sacou sua arma e latiu. Escória da patrulha, ousa ir contra o núcleo de defesa da cidade? Querem descobrir? No segundo seguinte, Inhal desviou suavemente de 3 tiros enquanto eles eram disparados. Seu movimento ficou rápido. Ao mesmo tempo, ele arrebatou a arma de Jiang Shur. Você é muito lento no gatilho. Antes que Zhang Shur pudesse reagir, Inhal esmagou a arma em pedaços em sua mão. Patético, nem 1% de Song-Rui, disse ele. Mas Jiang Shur ainda não tinha terminado. Ele de repente puxou uma faca. Antes que ele pudesse brandi-la, Inhal facilmente pegou a lâmina. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia segurá-la. No instante seguinte, Inhal levantou no ar como um brinquedo de criança e perguntou friamente: Não foi você que disse que o capitão já deveria se ajoelhar? O rosto de Jansur empalideceu enquanto ele gaguejava.
Por quê? E você? O que você está tentando fazer? Estou te avisando, não. Ainda está tentando me ameaçar? Agora é a sua vez. Com isso, Yin-Hao jogou Jean-Suri no chão, abrindo uma pequena cratera no chão. Jean-Suri estava estirado, claramente incapaz de se mover por enquanto. Os espectadores estavam paralisados em choque. Ele havia desviado de balas e esmagado uma pistola padrão com as próprias mãos naquele momento. Yin-Hao percebeu isso sozinho. Seu corpo, fortalecido pelo núcleo da besta, tinha superado até mesmo suas próprias expectativas. Os outros entraram em pânico e fugiram gritando: "Monstro, corram!" Yin-Hao calmamente pegou a bengala que estava no chão. O soldado da patrulha deu um tapa no ombro de Yin-Hao, gritando: "Irmão Yan, você foi um verdadeiro guerreiro agora há pouco." Yin-Hao olhou para ele com preocupação e respondeu: "Você está bem?" "Não se preocupe, meu corpo aguenta os golpes." "Obrigado, Jin-Hao." "Pelo que, Capitão Jia? Você sempre cuidou de mim." "Defender você agora é o mínimo que eu poderia fazer." O Capitão Jia ainda parecia preocupado. "Mas e se o corpo de defesa da cidade vier atrás de você?" O patrulheiro bateu no peito e o tranquilizou. "Não se preocupe, Capitão Jia. Yin-Hao e eu estamos em uma equipe de resposta especial agora. A defesa da cidade não ousará mexer conosco. Base temporária, cidade de Xixi." Documentação da equipe de resposta especial completa. Song Hui se manifestou. Seu pedido foi enviado para a sede, e a sede já o aprovou. Isso foi rápido. "Então eu sou oficialmente um membro agora?" Yin-Hao perguntou surpreso. Song Hui balançou a cabeça com um aviso. "Não tão rápido. O verdadeiro teste vem a seguir. Você precisa ir imediatamente para a sede de Lake City para fazer avaliação de entrada Xichua da divisão de combate da equipe de resposta especial. Mas com sua força. Estou confiante de que você vai passar." "Entendido. Vou lá para estabelecer um novo recorde. Lake City é uma metrópole muito mais avançada de tecnologia moderna. É o destino de Yin-Hao. A avaliação será realizada lá." Song Hui explicou. "Esta é Lake City, a capital de Sul, e a sede de Xishuai está localizada aqui." Yin-Hao apontou para o patrulheiro ao lado dele, confuso. "Ouvi dizer que os membros oficiais de Xishuai são classificados como lutadores de Rank. Como exatamente essas classificações de lutadores são avaliadas?" Ele pensou consigo mesmo. "Esse cara é tão fraco. Como ele poderia possivelmente fazer a avaliação de Xishui?" O patrulheiro deu uma risada sem graça. "Ah, bem, eu aguento apanhar." Song Hui esclareceu. Ele se juntou à logística, não à divisão de combate, então ele não precisa passar por avaliações de batalha. O patrulheiro rapidamente acrescentou: "Mas a logística ainda luta ao seu lado no campo. Você estará contando comigo mais tarde." Song Hui continuou. "Já que temos tempo, deixe-me te atualizar. Pessoas como eu que podem exercer habilidades são todas classificadas como lutadores. A força do lutador é dividida em 6 ranks: E, D, C, B, A e S. A sede tem um sistema de avaliação oficial baseado principalmente em força física e resistência. As feras, por outro lado, são classificadas em 5 níveis. Cão de reconhecimento, besta gigante soberana e cataclismo. Geralmente, um lutador de nível D pode lidar com uma fera da classe de reconhecimento. Em outras palavras, nível D equivale aproximadamente a uma classe de cão. Lutadores C e B enfrentam bestas da classe soberana, enquanto nível A equivale a uma besta gigante. Em lutadores de nível S, eles se equiparam a bestas da classe Cataclismo. Além disso, a compatibilidade com núcleos de feras também afeta o nível de alguém. É o que chamamos de adaptação de núcleo de fera. Agora mesmo, neste apocalipse, apenas as feras mutadas pela névoa vermelha possuem habilidades inatas. Lutadores humanos só podem despertar poderes adaptando núcleos de feras através do armamento de núcleo de fera. Aptidão física, talento, até mesmo sorte, tudo isso afeta a adaptação do núcleo de fera. Quanto melhor a adaptação, maior a qualidade e o número de habilidades despertadas, falhe em adaptar. E o máximo que você será avaliado é o seu nível. De repente, o veículo militar parou bruscamente. Desculpe, esta rua está sob controle de tráfego. Você precisará fazer um desvio. Ousam bloquear a equipe de resposta especial? Estamos em serviço também, não forcem a barra. Antes que a discussão pudesse continuar, um carro marcado com uma insígnia especial passou em alta velocidade.
Songru e franziu a testa. Sentindo algo estranho, a avaliação de entrada de Tishuei. Por que alguém da corporação Levten está aparecendo aqui? Uma hora depois, no local de avaliação de entrada de Shishuai, o reitor Lin Yongxin, um lutador de nível A de Tishuai, falou alto. Tishuai é o escudo mais forte da humanidade e a lâmina mais afiada da equipe de resposta especial. Não me importo com que tipo de histórico você tem aqui, você segue as regras, conexões e atalhos. Não no meu turno sem habilidade real. Ninguém fica em Shishuai. Primeira etapa da avaliação física, comece uma corrida de 100 metros com 50 kg de peso. Yin Hao explodiu para frente como um foguete, deixando todos para trás na poeira, terminando em apenas 5-10 segundos. Teste de kettlebell ponderado eletromagnético. Yin Hao levantou 500 kg com uma única mão. Teste de força de impacto, Yin Hao lançou seu punho para frente. A máquina se estilhaçou com o impacto. O sistema anunciou: dispositivo de teste danificado, incapaz de medir 10 minutos depois. Yin Hao ficou diante de Lin Yongxin, saudou e relatou: reitor, todos os testes concluídos. Lin Yongxin assentiu. Pontuação confirmada, 198 pontos. Os outros candidatos ficaram atordoados. 198 pontos? O recorde de novato era de apenas 140. De jeito nenhum, ele deve ter trapaceado. Ele terminou. Naquele momento, Yongzhen, o irmão mais novo do capitão do núcleo de defesa da cidade de Xixi, deu um passo à frente para questionar o instrutor Lin. O maior recorde de entrada de novato é de 140 pontos, e agora sua pontuação ultrapassa esse recorde. Eu não acredito nisso. Os olhos de Lin Yongxin se estreitaram enquanto ele lançava um olhar furioso para Yongjin. Eu pessoalmente supervisionei cada teste e está tudo em vídeo. Você está me acusando de favorecimento? E não, claro que não. Eu estava apenas curioso. Jeongjin rapidamente acenou com as mãos, enquanto Jiang Jin passou por Yin Hao. Ele perguntou friamente: você é Yin Hao da patrulha da cidade de Qixi? Yin Hao respondeu com uma cara inexpressiva. Que te importa? Pensou ele intimamente. Eu nem conheço esse cara e ele já está procurando briga. Jeongjin sorriu, relaxado. Só estava dizendo oi? Afinal, somos da mesma cidade natal. Mas no fundo, ele zombou. Espere só, garoto, pela humilhação que meu irmão sofreu. Eu vou te fazer pagar em dobro, Yin Hao zombou interiormente. Mesma cidade natal, que se dane. Felizmente, Lin Yongxin esclareceu que era Jiang Jin, filho do capitão do corpo de defesa da cidade de Qixi. Você o conhece? Yin Hao franziu a testa. Então era mesmo do núcleo de defesa da cidade. Figuras do núcleo de defesa da cidade de Xixi. Aquele bando é podre até a medula. Lin Yongxin então começou a anunciar os resultados dos testes físicos. 300 lugar. Jiang San, 89 pontos. 29 lugar. Trivero lugar. Jeong Jin, 123 pontos. Segundo lugar, Zhen Jing, 135 pontos. E primeiro lugar, Yin Hao, com 198 pontos. Zhen Ying, uma pesquisadora sênior do Departamento de Inteligência Técnica, pensou consigo mesma: eu só vim à avaliação por diversão, mas este ano tem um novato tão poderoso. Interessante. Vou ter que estudá-lo cuidadosamente. Os 15 melhores permanecem. Próximo teste: a adaptação do núcleo da besta. Enquanto isso, dentro de um quarto de dormitório individual, Jeongjin estava fazendo uma videochamada com alguém em seu tablet. Estou furioso. Eu deveria ter ficado em primeiro lugar. Quem diria que 2 monstros apareceriam? A pessoa do outro lado respondeu friamente: se seu irmão não estivesse lambendo as botas da corporação Alten, você nem se qualificaria para esta avaliação. Você só tem uma chance, não a desperdice. Jeongjin cerrou os dentes. Pelo bem do meu irmão, eu vou entrar em Xixua. Na plataforma de testes do núcleo da besta, todos os candidatos esperavam em silêncio. Lin Yongxin se dirigiu a eles. Este teste é simples, basta colocar esta proteção de pulso. Então coloque o núcleo da besta sobre ele para começar o teste. Qualquer um com compatibilidade abaixo de 40% será eliminado. Para aqueles que não estão claros, deixe-me explicar o que é um núcleo da besta. Apenas bestas da classe cão de caça ou superior produzem núcleos de besta. Quanto mais forte a besta, maior a qualidade do núcleo. Os mais raros são os núcleos de grau ouro.
enquanto os mais comuns são os núcleos pretos de bestas da classe cão de caça. Incorporar um núcleo de besta em armamentos de besta permite que um lutador use habilidades como uma besta. A compatibilidade de cada pessoa com um núcleo difere. Combinado com talento inato, isso determina quais habilidades despertam, como poderes elementais, força bruta, suporte ou controle. Estas proteções de pulso são os armamentos de besta mais básicos. Eles apenas medem a compatibilidade e não concedem habilidades. Assim que você se juntar oficialmente à divisão de combate de Xeu, ser-te-ão dados núcleos de bestas e armamentos de nível superior. Teste de compatibilidade do núcleo de B começa. O primeiro candidato ficou aquém, marcando apenas 39%, eliminação imediata, ele não conseguia aceitar de jeito nenhum, eu fiquei em quinto lugar em força física. Como é que isto é mais difícil do que matar uma besta? O próximo candidato atingiu 56% e gritou de excitação. Passei! Passei! Posso juntar-me a Chichiwa. Jongjin, a tua vez. Jongjin lançou um olhar frio ao Proctor. Ele arrebatou um núcleo de besta de raio negro. Encaixou na proteção de pulso com um estalo seco. O seu rosto contorcendo-se de raiva enquanto ele rosnava. Obedeça-me. Um segundo depois, o resultado. Rank D. 60% de compatibilidade. A multidão engasgou-se. O melhor novato do ano passado só atingiu 56%? Jianjin quebrou o recorde. Muitos declararam-no instantaneamente o mais forte da turma deste ano. Mas Yongjin zombou interiormente. Estas pessoas são todas lixo. Só eu sou o mais forte. A sala zumbia com conversas. Nesse instante, Jianjin apareceu atrás de Jin Hao. Tu és da cidade de Tish, não és? Como é que nunca ouvi falar de um lutador tão forte como tu? Antes, eu sou o olho que tudo vê do gabinete de inteligência técnica e ainda assim conseguisse escapar-me. Tu não és simples, e aquelas estranhas flutuações de névoa vermelha na cidade de Xixi no outro dia, não me digas que não estavam ligadas a ti. E como rapidamente te fizeste de burro, hein? Do que é que estás a falar? Não entendo uma palavra. Zhen Ying riu-se. Não importa se negas tudo. Tudo o que precisas de saber é: estou muito interessado em ti. In-house vê a oportunidade. Então, Serta, sabe tudo. Posso pedir-lhe algumas informações? Zhen Ying levantou um dedo. Claro, mas com uma condição. Desde que os teus resultados nos testes superem os meus, eu digo-te tudo o que quiseres saber. Ela inclinou-se e enfatizou. Tudo mesmo. Próximo, Zhen Ying. A multidão agitou-se. Aí vem ela, caminhando para a plataforma. Tianyin declarou usadamente: observam atentamente todos. O recorde de Changjin está prestes a ser quebrado por mim. Yin Hao perguntou-se se ela era realmente tão forte, enquanto Jianjin zombava interiormente. Palhaça patética, mas Zhen Ying transbordava de confiança. Ela pegou num núcleo de besta de ataque negro. Com um estalo seco, ela pressionou-o na proteção de pulso. No instante seguinte, o visor iluminou-se. Lutadora de rank B, 78% de compatibilidade. Os candidatos entraram em erupção. De jeito nenhum. Isso é inédito. A máquina está avariada? Zhen Ying riu-se maliciosamente. Eu disse que ia quebrar o recorde de Jongjin. Jongjin rangeu os dentes com tanta força que quase racharam. Além de Yin Hao, eu também não vou deixar esta maldita mulher escapar. Último candidato, Jin Hao. Yin Hao pensou para si mesmo. A força de Zhen Ying é real. Talvez ela não estivesse a mentir. Ela provavelmente sabe muito. Nesse instante, Zhen Ying saltou para frente dele com um sorriso. Bem, sentindo a pressão já. Mas para Yin Hao, com o rastro de Xiao Shu em jogo, ele tinha de ganhar esta aposta. Observem atentamente. Ele virou-se, deixando a multidão apenas com uma silhueta fria das suas costas. De acordo com Song Hui, o rank de lutador de Yin Hao era pelo menos C. O núcleo de besta à sua frente era do mesmo nível que ele tinha absorvido antes, nível negro. Então, qual seria a sua compatibilidade? Vamos lá, vamos ver quanto potencial ele realmente tem. No segundo seguinte, o ecrã iluminou-se. Rank C. Os candidatos olharam boquiabertos, começando direto na patente C. Esse é o nível de um líder de esquadrão. Mas então o visor gritou com alarmes. Erro, mau funcionamento do sistema, leitura de compatibilidade do núcleo da besta. Ei, o que está acontecendo? Um calafrio percorreu Yin Hao.
Algo parecia errado. Momentos depois, o sistema cuspiu o resultado, compatibilidade 0%. Os resultados chegaram, a taxa de compatibilidade de Yin-Hao era 0. Isso fez Jeong-jin cair na gargalhada. Haha, que piada, se achando quando é lixo. Até o núcleo da besta te rejeita. Yin-Hao ignorou os insultos latidos. Mantendo os olhos fixos em seu braço, sua mente corria. Droga, meu corpo está devorando este núcleo da besta à força. Jen Ying correu para o scanner, recusando-se a acreditar na leitura. De jeito nenhum, 0%. O pior já registrado era de pelo menos 1%. Então seus olhos se iluminaram com entusiasmo. Tenho que registrar isso. O velho vai adorar. Jen Jin também notou a anomalia. Zombando. O núcleo da besta daquele garoto. Algo está errado. Instrutor Lin Yin-Hao roubou a caixa da besta. O núcleo da besta sumiu de sua pulseira. O instrutor Lin fixou o olhar em Yin-Hao. Levante sua mão. Mostre-me sua pulseira e o núcleo, mas não havia nada lá dentro. O rosto de Lin escureceu. O quê? Onde está seu núcleo da besta? Yin-Hao gaguejou sem jeito. Eu não sei o que aconteceu. Interiormente ele amaldiçoou. Se ele não conseguisse inventar uma desculpa, ele acabaria como um rato de laboratório. Sem escolha, ele tinha que apostar. Uma onda de energia carmesim explodiu de sua mão esquerda. Brilhando em vermelho, ele disfarçou sua bestialização como se fosse apenas o poder despertado do núcleo da besta com um sibilo. Uma armadura escarlate se formou em garras afiadas ao redor de sua mão, parecendo em tudo uma habilidade genuína do núcleo da besta. Jeong-jin congelou, soltando. Que droga! Que diabos é isso? O instrutor Lin se tensionou como se enfrentasse uma ameaça mortal, sacando sua arma, todos em alerta, recuem. Os olhos de Zen Ying se iluminaram ainda mais. Espere. Isso poderia ser bestialização? A mente de Jeong-jin correu. De jeito nenhum, esse cara está infectado. O tom de Lin ficou gélido. Talvez tenhamos que abater. Lua aqui agora, todos para trás. Mas Jen Ying, sempre animadora, fez uma pose fofa. Ei, Yin-Hao, você consegue me ouvir? Yin-Hao pareceu exasperado. O que foi agora? Lin finalmente soltou um suspiro. Você não perdeu o controle. Yin-Hao dispensou a armadura em sua mão e murmurou. Parece que é a habilidade do núcleo da besta que simplesmente se forçou para dentro de mim. E então isso aconteceu. Jen Ying instantaneamente agarrou seu braço, gritando de excitação. Sem fúria. Esta é uma habilidade de transformação. Meu Deus, esta é a primeira vez que vemos uma... Até o instrutor Lin abriu um sorriso. Garoto, você tirou a sorte grande, ter 0 olhos de besta, e então reverte por conta própria. Inédito. Esse é um poder raro, sem dúvida. Yin-Hao, no entanto, lançou um olhar penetrante para Zen Ying. Quem exatamente é você? O que você sabe tanto? Tianyin piscou brincando? Te disse. Eu sou basicamente uma enciclopédia ambulante. O instrutor Lin explicou. O nome dela é Jen Ying, candidato para a turma de Tishui deste ano, e também uma pesquisadora sênior do Departamento de Inteligência Técnica, cujo pai, o Major-General Jian Anxing, gerencia toda a divisão de P.D. Jen Ying instantaneamente fez beicinho. Instrutor Lin, isso é informação confidencial. Você acabou com minha aura de mistério. Lin respondeu friamente. Chega de brincadeira. Yin-Hao, entregue o núcleo da besta. Yin-Hao congelou. Entregue. Droga, eu já absorvi. Como diabos eu vou devolver? Ele fez uma cara de bobo. Instrutor Lin, não é que eu não queira. É que a coisa grudou em mim e não quer sair. Os olhos de Jeong-jin ficaram vermelhos de inveja. O núcleo da besta tinha se fundido voluntariamente a ele. Sua mente girava rapidamente. Preciso informar a Vinha Verde imediatamente. Esse cara é um sujeito experimental perfeito. Logo depois, Yin-Hao foi colocado dentro da câmara de radiologia. Ele já esperava por isso. É claro que fariam um escaneamento completo do corpo. Os resultados chocaram a todos. Inaudible. O núcleo da besta literalmente se fundiu ao corpo dele. Perfeitamente integrado, impossível de extrair. Um técnico olhou nervosamente para o homem atrás dele. Diretor Jean, o que você acha? Jian Anqing encarou as leituras, com os olhos semicerrados. Vale a pena estudá-lo. Aquele corpo ainda esconde muitos segredos.
Naquele momento, o instrutor Lin entrou com outro homem. Diretor Jiang, qual é a situação? Que é esse garoto? Jiang Xin sorriu. O que foi? Xishu ainda planeja se apegar às suas regras? Ninguém abaixo de 40% de compatibilidade entra. O recém-chegado era ninguém menos que o pai de Song Hui, o tenente-general Song Lien, chefe de gabinete da Força de Resposta Especial. Ele acenou impacientemente. Pare de enrolar, velho Jiang. Diga-me o que realmente está acontecendo. O rosto de Jiang ficou sombrio. Este dispositivo de teste foi co-desenvolvido sob minha liderança com a Vinha Verde, então conheço seus princípios melhor do que ninguém. E a leitura não foi zero. Jiang Yin bateu o pé ansiosamente. Pai, desembucha logo. Você está me matando aqui. O que ele é? Jiang finalmente falou. A máquina chegou ao máximo, não conseguiu nem registrar o limite dele. Sua compatibilidade é inédita. Seu potencial excedeu o máximo teórico, ultrapassando 100%. Song Lian se virou imediatamente. Jovem China, venha comigo. Relate isso imediatamente. Enquanto isso, o núcleo dentro do peito de Yin Hao começou a mudar. Um preto escuro sangrando para um carmesim. Seria por ele ter absorvido aquele núcleo de besta inferior? Ele se lembrou. Quando ele devorou o núcleo do inseto da classe Overlord, ele ganhou sua habilidade e despertou a sua própria. Desta vez, porém, ele não ganhou nenhum poder novo. O próprio núcleo ficou mais forte. Sua pureza aumentou, sua tonalidade mudando de preto absoluto para um vermelho ferrugem corroído. Sua capacidade para névoa escarlate aumentou, e a absorção se tornou mais eficiente. Em outras palavras, quanto mais forte a besta, mais forte ele se tornaria ao consumi-la. Aquela Nutzlau. Agora, como ferro desgastado com manchas escuras salpicadas carregava uma promessa aterradora, a cada caçada ele podia evoluir sem limites naquele momento dentro do quartel-general Tishuai da Força de Resposta Especial. Yin Hao é quem eu trouxe de volta porque ele não pode entrar no meu esquadrão. O tom de Song Hui era afiado quase emocional, mas a resposta do chefe de gabinete Song Lian foi gélida. Capitão Song. Hui, meça suas palavras e seu tom, e me diga, não está demonstrando preocupação demais por um mero recruta classe C. Pai, prometo levar. Lô para minha unidade, não pode esperar que eu me torne uma soldado que quebra a palavra. A palavra de um soldado é para a nação, não para um indivíduo. Song Lian a interrompeu. Yin Hao já foi designado para o esquadrão Yongxin. Essa decisão não mudará. Você também é líder de esquadrão. Xishuai está planejando lutar contra seu colega oficial por um homem volte para o seu posto. Isso é uma ordem. Song Hui não teve escolha a não ser reconhecer isso por enquanto, ainda assim ela resolveu encontrar outra maneira. Afinal, no exército a patente supera tudo. Mais tarde, no salão do quartel de Shijuazen Ying, irrompeu segurando uma pilha de arquivos em grandes notícias, um novo ninho de feras foi descoberto entre Lake City e Tishi. Eles estão enviando recrutas de Xichua para explorar. Eu já me inscrevi com o instrutor Lin. Estamos nos unindo. Nessa altura, eu tinha sido oficialmente promovido à classe C, e era agora um membro do esquadrão Lin Yongxin de Xishuai. Lin Yongxin leu o briefing da missão Nosso Objetivo. Investigar e avaliar o nível de ameaça desse enxame. Fiquem atentos, está classificado como nível baixo, mas a névoa escarlate pode desencadear mutações a qualquer momento. Neste ponto, Zhen Ying foi classificado como classe D, um pesquisador sênior do Departamento de Inteligência Técnica e agora parte do esquadrão Tixua de Lin. Com confiança, ela disse, coleta de dados é minha especialidade. Relaxem, eu protejo vocês, o comboio partiu. E ao longo do caminho, Zhen Ying começou a explicar. Enxames de abelhas são classificados como baixo, médio, alto e extremo. E eles vêm em muitos tipos. Este é um tipo de colmeia de nível baixo. Sua estrutura pode parecer simples, mas por dentro é um labirinto de túneis. O verdadeiro problema é o enxame em si. Massas de drones operários com um número menor de abelhas soldados, juntos formando uma colônia de ferrões tóxicos, e em Al franziu a testa, seriamente é apenas um ninho de vespas. Nós realmente precisamos de 3 caminhões blindados para isso. Zhen Ying revirou os olhos. Eu te disse, vespas de ferro não são nada como abelhas de mel. Naquele momento, um soldado da patrulha gritou algo à frente. Yin Hao olhou para cima, seu rosto escurecendo. Você chama isso de abelha? É enorme. Zhen Ying respondeu rispidamente. Isso é uma vespa de ferro classe batedor.
Não algum inseto inofensivo. O soldado da patrulha agarrou o volante e gritou: Segurem-se firme, hora de mostrar algumas habilidades. No instante seguinte, uma tempestade de ferrões caiu. Ele puxou o volante com força, desviando o caminhão blindado para desviar por pouco da barragem. Mas o pânico se espalhou. Droga! Esse é o ataque de ferrão da Vespa de Ferro. Nossa armadura não vai aguentar os olhos de Yin-Hao se afiaram energia fluindo através dele. Deixem o enxame comigo. Chance perfeita para testar meu novo movimento. Energia Escarlate irrompe de sua palma, dissolvendo uma onda de ferrões que se aproximavam no ar. Sem hesitar, Yin-Hao saltou do caminhão, encontrem cobertura e mantenham a defesa. Já volto. Yin-Hao avançou para o enxame. Rasgando vespas de ferro com golpes brutais, carapaças se partiram. Uma névoa de sangue espirrando por toda parte. Que tipo de poder é esse? Ele até transformou sua arma. Isso é uma habilidade de transformação. Ele absorveu um núcleo de besta durante a avaliação. Os olhos de Zhen Ying brilharam. Eu pensei que ele só podia transformar seu corpo, mas ele também pode sobrepor a habilidade em objetos. Isso significa que qualquer coisa que ele tocar pode se tornar uma arma. Incrível, eu tenho que registrar todos os seus dados de combate. Assim que voltarmos, vou estudá-lo minuciosamente. De repente, um raio de energia verde atravessou o campo de batalha. Bang! A explosão cônica perfurou o escudo da Kazayan. Seus olhos se arregalaram. Que diabos é essa energia verde? Mais forte que os ferrões da Vespa de Ferro. Até quebrou minha defesa se eu não encontrar uma fonte. Estou perdido, ele rugiu. Tem outro inimigo fonte desconhecida, Zhen Ying. Se proteja, use aquela pedra e lembrem-se. Vespas de ferro temem o fogo. Mas naquele momento, um dos soldados do esquadrão já equipado avançou, não vá lá fora. Zhen Ying gritou um assobio agudo. O soldado foi espetado pela luz verde. Um instante depois, uma explosão ensurdecedora rasgou o ar, névoa escarlate explodindo para fora. Yin-Hao, gritou Chen Yin. Aquele espinho verde, que diabos é isso? Zhen Yin sacudiu o tablet. Escaneou e seu rosto perdeu a cor. É classe. Cão, uma rainha colmeia. Seu ferrão carrega veneno forte o suficiente para corroer qualquer armadura abaixo da classe C. Impossível uma classe. Cão, aqui o Intel está errado. Este não é um ninho de baixo nível. Yin-Hao latiu suas ordens sem hesitação. Lidem com os drones da classe batedor. A rainha é minha para matar. Entendido? Deixe comigo. Zhen Ying respondeu sem hesitação. Embora apenas classificada como classe D, ela era uma despertadora elemental, empunhando o poder do vento. Tempestade se levanta em um instante. Um turbilhão de rajadas afiadas como navalhas rugiu para a vida. Cortando o enxame, as vespas de ferro foram destruídas no ar, suas asas e corpos caindo em pedaços. De repente, Yin-Hao avistou uma sombra enorme. Aí estava ela, a rainha. Vespa, te peguei. Ele murmurou com um sorriso frio. O corpo da rainha era colossal, elevando-se como um veículo blindado com uma torção violenta. Yin-Hao esmagou 2 escudos juntos, moendo-os em uma massa retorcida em instantes. Ele moldou em uma lança. Murmurando, este comprimento servirá. Ele pisou forte no chão. A terra rachou com um estrondo ensurdecedor. Escombros explodindo no ar. Então ele arremessou a lança para frente. O próprio ar gritou ao ser rasgado. A lança atingiu em cheio o abdômen da rainha com um impacto explosivo, e o inseto monstruoso soltou um guincho agudo e ensurdecedor. Estranhamente, a rainha não caiu. Os olhos de Zhen Ying se arregalaram em choque. Impossível. Seu ponto vital foi perfurado. Como ainda está de pé, um cão de caça não deveria ter tanto poder. A menos que... Um pensamento arrepiante a atingiu. Ela correu em direção a Yin-Hao, gritando em pânico. Yin-Hao, não a deixe escapar. Está à beira de evoluir para uma classe dominadora, mas Yin-Hao já está exausto. Com um baque surdo, ele desabou no chão, murmurando. Deixe-a ir. Estou sem forças. Interiormente ele amaldiçoou. Sem névoa vermelha para recarregar, estou vazio em segundos. Deveria ter guardado um pouco para a rainha. Zhen Ying se inclinou sobre ele com um sorriso provocador. Ai. Está tentando se fingir de morto? E agora quer que eu te faça respiração boca a boca? Eu não curto crianças. Quem você está chamando de criança? A troca de farpas deles cortou a tensão por um momento.
Zhen Ying então puxou uma barra de chocolate e enfiou na boca dele. Coma isso, descanse um pouco. Não é fome que está me matando. Nesse momento, o soldado da patrulha chegou com o resto da equipe. Vocês estão bem? Limpem o campo de batalha e montem uma base temporária. Isso precisa ser relatado imediatamente. Zhen Ying já estava digitando um relatório em seu tablet. Juntos, Yin Hao e Zhen Ying olharam para a rota de fuga da rainha. Seus instrumentos mostraram que a concentração de névoa vermelha da colmeia ainda estava em um nível baixo, o que significa que eles poderiam entrar com trajes de proteção. Yin Hao franziu a testa. Não estamos esperando por reforços, mas Zhen Ying balançou a cabeça. Aquela rainha está ferida. Esta é a nossa melhor chance de coletar dados e acabar com ela. E o nível de ameaça da colmeia já subiu para médio alto. Se tivermos sucesso, será uma missão de fogo cruzado. As recompensas serão enormes. Enquanto isso, no quartel-general de resposta especial, dentro do escritório da equipe, o comandante Song falou em voz baixa. Há uma divisão entre os superiores. Alguns querem que ele seja nutrido como um recurso de alto nível. Outros, aqueles cientistas loucos, querem que ele seja dissecado como um espécime. E quanto a Hao, mantenha os olhos nele o tempo todo. De repente, os comunicadores de emergência no cinto de Lin Yongxin começaram a apitar fortemente. O comandante Song latiu. Responda agora. O que você está me dizendo? A colmeia que o esquadrão de Yin Hao está explorando aumentou de grau baixo para grau alto? E Yin Hao e Zhen Ying já entraram. Isso é imprudente. O comandante Song interrompeu, mais calmo, mais firme. Não, aquela garota, Zhen Ying, ela pode parecer leviana, mas é meticulosa. Ela não correria um risco cego. Algo mais está acontecendo aqui. Desdobrem o esquadrão Xichua mais próximo imediatamente. Song Hui liderará o objetivo principal. Garantir a segurança de Zhen Ying e Yin Hao. Eliminar o ninho como objetivo secundário. Nesse instante, Lin Yongji abriu a porta de repente. Lin Yongxin com Lu Yongji. Não era para você estar no hospital? O comandante Song disse friamente. Yongxin, quero que seu irmão continue seguindo Song Hui. Alguma objeção, Lin Yong? Reporte-se a capitã Song Hui imediatamente e sirva como seu ajudante. Isso é uma ordem. Só então Lin Yongxin percebeu. Então foi você quem o colocou ao lado dela antes. O comandante Song dispensou sem mais explicações, seus pensamentos pesados. Song Hui, eu não sei por que Yin Hao é tão importante para você, mas como seu pai, isso é tudo que posso fazer por você. Enquanto isso, Yin Hao e Jin Ying já haviam alcançado o ninho. Apenas membros de Tishuai, como eles estavam equipados com trajes de combate fortes o suficiente para resistir à névoa vermelha. Esperançosamente, as coisas correriam bem. Zhen Ying manteve os olhos fixos no detector, franzindo a testa. As leituras de energia não estão mudando muito ainda, mas se aquela rainha realmente evoluir para uma classe dominadora, a dificuldade do ninho vai disparar. Yin Hao, caminhando na frente, parou de repente. Sua voz baixou. Parem. Lá na frente, uma figura enorme pairava em seu caminho. A rainha agulha venenosa coraçada mutante. A julgar pelo seu tamanho e pelo ferrão aterrorizante em sua cauda, ela já havia ascendido à classe dominadora. A evolução estava completa. Os olhos de Zhen Ying se arregalaram em descrença. Impossível. A névoa vermelha aqui não é densa o suficiente para uma evolução tão rápida. Para piorar a situação, até mesmo as abelhas venenosas da classe batedora ao redor deles tinham claramente ficado mais fortes. Ela encarou seu analisador, o pânico se espalhando pelo seu rosto. Não, o nível de névoa vermelha aqui já excedeu há muito o limite de perigo. Por que o sistema não disparou um alarme? Antes que ela pudesse dizer mais, Zhen Ying de repente desabou no chão, tossindo violentamente. Sangue escorria do canto de seus lábios. Mesmo assim, ela forçou entre as respirações. Há um traidor dentro de Xishui. Alguém adulterou nossos trajes. A proteção contra a névoa vermelha está falhando. Naquele momento, a névoa carmesim surgiu, condensando-se em fluxos semelhantes a lâminas que cortavam em direção a eles. Os olhos de Yin Hao endureceram. Ele puxou Zhen Ying para cima e rugiu. Recuara. Ao mesmo tempo, Yin Hao sentiu uma onda de excitação. Ele estava preocupado em ficar sem névoa carmesim. E agora ela estava praticamente se entregando. Mas antes de qualquer outra coisa, ele lidou com a questão mais importante. Garantir Zhen Ying.
Na chuva como esta, ele não poderia lutar com ela desprotegida. Eles escorregaram para uma caverna escondida. Yin Hao sussurrou: esconda-se aqui, é escondido e ventilado. Você deve ser capaz de aguentar um pouco. Jenin, contate o QG agora. Preparem reforços e trajes de proteção. Vou ganhar tempo e contê-los. Jenin endireitou os ombros. Deixa comigo. Vou enviar os dados da colmeia e o status atual imediatamente. Enquanto Yin Hao se preparava para correr e distrair as vespas venenosas. Jen Ying de repente gritou atrás dele: Ei, se você não voltar, eu mesmo te arrasto para o inferno. O olhar de Yin Hao era firme e confiante. Não se preocupe, eu voltarei. Eu ganhei poder suficiente agora para proteger as pessoas que importam. Ele silenciosamente fez a mesma promessa. Ele tinha feito por Xiao Shu sem rendição, sem recuo. Então condensando um orbe vermelho escaldante de energia na palma da mão. Ele encarou a rainha venenosa blindada, mutante da classe Dominador e várias vespas da classe Batedor e rosnou. Vamos lá, eu não vou falhar. Yin Hao olhou para cima, o céu estava fervilhando. Vespas de ferro enchiam o ar como uma tempestade viva. Ele calculou rapidamente que o canhão de energia dos besouros da classe Dominador, eu só posso disparar um tiro, eu não posso errar. Ele respirou fundo, reunindo cada grama de névoa vermelha em suas palmas. Foque, condense e detone. Explosão carmesim. Um flash ofuscante rompeu. A explosão rasgou o ar. Ecoando como um trovão, quando a poeira finalmente baixou, Yin Hao ajoelhou-se respirando pesadamente. Inseguro se ele tinha conseguido. Mas quando a fumaça clareou seu rosto caiu, o peso vermelho errou. Você só pode estar brincando comigo. Ele olhou para cima, as vespas de ferro não diminuíram, elas se multiplicaram, elas estão mais fortes e tem mais delas. Zhen Ying não hesitou. Ela abriu seu analisador, seus dedos voando pelos circuitos. Entendi, deve estar dando leituras precisas agora. Um segundo depois, o dispositivo gritou um aviso. Aviso, concentração de névoa vermelha crítica, nível atual 2 vezes o limite de segurança. De repente, uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora da caverna. A onda de choc quase derrubou Zhen Ying de sur pied. Seu coração disparou. O quê? A explosão agitou a névoa vermelha ainda mais. A turbulência se transformou em um catalisador alimentando o enxame. Até mesmo as vespas de ferro da classe batedor mais baixas evoluíram rapidamente para monstros da classe cão de caça, cercado por uma tempestade crescente de predadores. Yin Hao só podia se esquivar e desviar. Droga, quanto mais eu luto, mais tem, e eles estão ficando mais fortes. Uma vespa da classe cão de caça mergulhou sobre ele, seu ferrão venenoso batendo em sua perna. A dor o queimou. Mesmo no denso ar carmesim, sua taxa de absorção não conseguia acompanhar, e bom, eu vou me esgotar antes deles. O coração de Zhen Ying batia forte em seu peito. Yin Hao, você ainda consegue se manter firme? De repente, seus olhos se arregalaram em horror. Espere, seu pescoço, aquele padrão, é miscorrosão vermelha. Seu traje foi adulterado, o analisador continuava apitando como um louco. Luzes piscando em vermelho enquanto as leituras subiam cada vez mais. Zhen Ying congelou, a realização a atingindo como um soco. Não, a névoa está consumindo ele. Ele está prestes a perder o controle. No próximo instante, Zhen Ying girou as mãos, reunindo pressão do ar até que uma esfera giratória de vento se formasse entre suas palmas. Eu preciso afastar a névoa vermelha dele. Pressão do vento disparou. Whoosh, whoosh. Uma série de conchas de vento gritou pelo ar, cortando direto em direção a Yin Hao. Agora ela gritou, batendo sua mão no detonador. Uma explosão estrondosa irrompeu. A névoa vermelha se espalhou como tecido rasgado. Yin Hao piscou em descrença. Ah, perfeito. Muito obrigado, gênio. Você acabou de explodir minha fonte de energia. Com a névoa carmesim desaparecida, sua conexão com o poder ambiente se rompeu instantaneamente. Acima dele, as vespas de ferro circulavam como predadores. Seus ferrões brilhavam na névoa tênue. Whoosh, whoosh, whoosh! Uma chuva de espinhos venenosos caiu de todas as direções. Yin Hao rugiu, cruzando os braços para se proteger. Ele estremeceu quando dezenas de farpas afundaram em seus braços. Droga! Tem veneno paralisante também. Antes que eu termine, como posso reagir? Uma onda de projéteis assobiando cortou o ar atrás dele. Seus olhos se arregalaram. Droga, sem tempo para desviar. De repente, uma estrondo trovejante.
Alguém esmagou os destroços de cima. Bum! O recém-chegado se jogou entre Yin Hao e os espinhos que se aproximavam, recebendo o impacto total em suas costas. Yin Hao congelou em descrença. Lin Yong-ji. Lin Yong-ji. Classe C, tipo força. Habilidade base. Reforço corporal. Habilidades derivadas. Endurecimento, hipersensibilidade, núcleo de besta, pangolim senhor da guerra. Ele cerrou os dentes e gritou. A luta não acabou, concentre-se. Yin Hao. As vespas de ferro atrás de Yin Hao gritaram, reagrupando-se para outro mergulho. Bang, bang, bang! Uma saraivada de tiros rasgou o enxame. Acabando com eles, meus queridos. A atiradora pousou em um flash de relâmpago. Era a Capitã Song Hui. Classe C, tipo elemental. Habilidade base, eletromagnetismo. Derivados, golpe trovejante, canhão de trilho, controle de areia de ferro, hacking e magnetizar núcleo de besta. Capitã Song da classe enguia colossal. Como você, Song Hui embainhou sua arma. Olhos afiados, suas mãos ainda crepitando com eletricidade. O quartel-general nos enviou para reforço. Todas as unidades avancem. O comando de Song Hui estalou como um trovão. Exterminem cada um desses malditos insetos. Seu esquadrão se moveu instantaneamente, caindo em formação perfeita. Equipe Alpha, aumente o calor. Queimem aquela porta do núcleo. Equipe Bravo, suprimam o alcance médio, mantenham suas asas cortadas. Ela ordenou. Lin Yong e Yin Hao recuem e reagrupem-se. Câmbio, capitã. No fundo da colmeia, a rainha se ergueu, seu abdômen pulsando com um brilho misterioso enquanto a energia tóxica se acumulava na ponta do ferrão. Que diabos, tão rápido? Um soldado gritou. Lin Yong. Cuidado, mas Song Hui não se intimidou. Seus olhos se estreitaram enquanto ela levantava o rifle de trilho, relâmpagos rastejando pelo cano. Não olhe para trás, apenas corra. Uma classe de senhor da guerra, hein? Ótimo, então. Aniquilação eletromagnética. Fogo. O marco violeta ofuscante rasgou o ar, sacudindo toda a colmeia. A sobretensão criou um campo magnético de alta voltagem. Tudo dentro dele congelou, paralisado e vaporizado em um instante. O espinho tóxico da rainha se estilhaçou no meio do voo. Então, bum! O raio atingiu direto em seu peito. Atingiu em cheio. Um soldado gritou. Espere. Aquele tamanho. Essa é a rainha da classe Senhor da Guerra mencionada no relatório de inteligência do pesquisador Jin. Está escapando para cima, alguém gritou. Ela está paralisada, não vai longe. Song Hui respondeu secamente. Todas as unidades. Limpe o enxame e priorize as operações de resgate. Sim, senhora. Yin Hao ficou paralisado por um momento. Impressionado que esse é o verdadeiro poder dela. Lin Yongji avançou ao lado dele, de volta à cidade Redstone. A Capitã Song nem sequer tinha seu equipamento de combate principal ou armadura. Ela estava lutando com metade do poder. Song Hui jogou seu rifle de trilho sobre o ombro e caminhou até Yin Hao. Onde está Zhen Ying? Yin Hao apontou para um túnel próximo. Ali, a voz de Zhen Ying estalou através dos comunicadores. Song Hui. Mais 10 minutos e você estará arrastando meu cadáver para fora. Song Hui sorriu. Hasta já sobrevive novamente. Você me deve um jantar, e não pense que esqueci a última conta de resgate, capitã. Um soldado perguntou. Objetivo primário garantido. Quais são suas ordens agora? Exterminar o enxame. Nivelem este ninho completamente. Enquanto os outros se reagrupavam, Yin Hao começou silenciosamente a absorver a névoa vermelha persistente para recarregar seu núcleo. Aquele último ataque nem sequer a matou, ele murmurou para si mesmo. Acho que terei que tentar de novo. Ele expirou lentamente. Certo, energia restaurada, então bum, bum, bum. Uma série de detonações profundas sacudiu a colmeia. Que diabos foi isso? A rainha estava flutuando no ar, puxando cada partícula de névoa vermelha na colmeia direto para seu corpo. Impossível. Ela acabou de atingir a classe de Senhor da Guerra. Ela está tentando evoluir novamente. O rosto de Zhen Ying empalideceu quando as leituras dispararam. Perigo, perigo. Os níveis de névoa vermelha estão ultrapassando o nível 4. Ela olhou para seu scanner em descrença. De onde está vindo toda essa névoa? Espere esta colmeia. Poderia realmente ser de nível alto?
A Rainha Vespa de Ferro soltou um rugido de arrepiar os ossos, ondas de choque rasgando a caverna, enquanto tempestades carmesins giravam ao redor dela. Capitã Song, uma voz gritou pelos comunicadores. Temos múltiplos enxames da classe Cão vindo da retaguarda. Cuidem do enxame. Yin Hao latiu, olhos fixos na rainha. Eu vou derrubar Laçocinho. Yin Hao, droga. Os olhos de Song Hui brilharam quando ela gritou. Todas as unidades cubram-no. Fogo de supressão agora. Entendido. Um tiro carregado curvou-se no ar, chocando-se contra a Rainha Vespa de Ferro. Song Hui rangeu os dentes. Estamos nisso aqui ou todos nós morremos aqui. Yin Hao avançou como um raio de luz vermelho-sangue. Energia surgindo por sua pele, ele atacou de novo e de novo. Garras batendo contra a armadura da rainha em um borrão de fúria. Mas a carapaça da criatura era como aço forjado, imóvel. Inquebrável. TC. Apenas força bruta não vai funcionar, ele murmurou. Ele reuniu sua força, energia espiralando em sua palma. Implosão Scarlet G0, boom. A explosão sacudiu a colmeia, jogando Yin Hao para trás contra a parede. Será que isso funcionou? Ele apertou os olhos através da névoa, coração batendo forte. Uma fração de segundo depois, algo preto e vermelho saiu do ataque como uma lança, cortando perto de sua cabeça. Yin Hao rolou para o lado, ofegando por ar. Não tem energia suficiente. Uma explosão de energia sozinha não pode matá-la. Eu preciso de algo mais afiado. Algo que possa perfurar aquela carapaça. De repente, os olhos de Yin Hao se fixaram no projétil que quase o espetou, o ferrão maciço da rainha. Um sorriso surgiu em seus lábios. Bem, acho que você acabou de me dar minha arma. Forma de besta, vincular. Ele rugiu. Mais ferrões foram lançados em sua direção em uma saraivada mortal. Yin Hao desviou e zigue-zagueou pelo ar, avançando diretamente para a rainha. Reunindo cada último fragmento de névoa vermelha dentro de si, ele envolveu a energia ao redor do ferrão como uma armadura derretida. Correntes carmesins rodopiando e flamejando com calor violento. Você me deu uma arma? Ele rosnou. Olhos flamejando escarlate. Agora deixe-me retribuir o favor. Corte de névoa vermelha, um arco escarlate ofuscante rasgou o ar. O corpo da Rainha Vespa de Ferro foi cortado ao meio, a onda de choque achatando tudo dentro da câmara. Yin Hao caiu de joelhos, arfando por ar, seus braços tremendo de exaustão. Então, lentamente, um orbe de cristal vermelho flutuou dos restos da rainha. Um núcleo de classe Senhor da Guerra, ele sussurrou. Ele estendeu a mão e agarrou-o. Perfeito. Eu vou pegar isso, mas no momento em que sua mão se fechou em volta dele, todo o seu corpo se contraiu. A energia do núcleo inundou suas veias, enchendo seu núcleo de cristal interno até explodir. A.R. Yin Hao gritou, agarrando seu peito, enquanto a luz carmesim rasgava seu corpo. Droga, é demais. Não consigo aguentar do outro lado do campo de batalha. O canhão eletromagnético ainda estava disparando. Capitão, o enxame foi completamente eliminado. Jen Ying notou que algo estava errado. Por que eles de repente parecem mais fracos? Song Hui imediatamente ordenou que se movessem para apoiar Yin Hao. Ela logo encontrou Yin Hao deitado no chão com uma arma em forma de ferrão ao lado dele. A expressão de Song Hui mudou. Yin Hao. Zhen Ying estava verificando sua condição. A frequência cardíaca está muito rápida, os sinais neurais estão instáveis. Olhando para a expressão dolorosa de Yin Hao. Ela disse que ele foi exposto a muita névoa vermelha, que ele pode perder o controle. Song Hui. Claramente preocupada, ordenou Lin Yongyi. Use a cápsula médica móvel para bloquear seus sinais neurais. Eles não tiveram escolha a não ser montar um acampamento temporário no local. Um soldado da patrulha perguntou, Tenente, Yin Hao ficará bem? Lin Yongyi respondeu, ele está estável por enquanto. Song Hui acrescentou, Jen Ying, você é um oficial técnico. Ajuste e monitore os parâmetros da cápsula médica. Jen Ying respondeu, entendido. A cápsula médica foi ligada e o anestésico foi injetado na câmara. Zhen Ying olhou para Song Hui. Isso só vai suprimir temporariamente. Precisamos retornar ao quartel-general o mais rápido possível. Song Hui respondeu. Entendido. Nenhum deles sabia que dentro do corpo de Yin Hao uma batalha invisível estava acontecendo. Seu eu sombrio levantou e disse, dê-me seu corpo, abrace a bestificação. Yin Hao de repente pensou em seus pais e em sua irmã. Sinto muito, mãe, pai, Xiao Shu, acabou. Ele sentiu que estava prestes a morrer.
A versão sombria de si mesmo era muito forte, que ele não podia vencer. De repente ele pareceu ver seus pais novamente. Viva, meu filho! Você deve viver. Então veio a voz de sua irmã. Você deve voltar em segurança. Sim, Xiaoshu ainda estava esperando por ele. A batalha não acabou. Concentre-se. Yin Hao. Você consegue. Não vou permitir que você desista assim. Todos estavam esperando por ele. Ele tinha que encontrar Xiaoshu. Ele tinha que proteger as pessoas que queria proteger. Ele não podia cair ali. Com aquela vontade inflexível, ele contra-atacou seu lado sombrio. Inúmeras correntes se ergueram e prenderam a inversão negra dele. Yin Hao apontou para ela e disse calmamente: Esta não é apenas minha responsabilidade. É sua também. Ele olhou para o núcleo carmesim em forma de cruz no peito, respirando pesadamente. Então, este é o preço. O preço por ficar mais forte. Cada avanço parece dançar à beira de um abismo. Não. Por quê? Por que não consigo abrir meus olhos? Por que não consigo mover meu corpo? Naquele momento, Song Hui e sua equipe estavam voltando, mas foram pegos em uma enorme tempestade de areia. A tempestade estava forte demais para ver a estrada à frente. Avançar mais seria muito perigoso. Capitã Song, há uma ruína de uma cidade antiga a cerca de 3 km à frente. Devemos nos abrigar lá? Jiang Ying, como está Yan? Qual é o estado dele? Seus sinais vitais estão estáveis por enquanto, mas ele ainda não recuperou a consciência. Jiang Ying franziu a testa, ainda incapaz de entender. Song Hui deu uma ordem direta. Lin Yong, siga para as ruínas. Diga aos veículos seguintes para ficarem perto. O comboio chegou rapidamente às ruínas. Todos saiam e descansem. De repente, Song Hui ficou alerta. Jiang Ying, algo parece errado aqui. Escaneie a área, verifique a estabilidade estrutural. Leia a concentração de gás e quaisquer fontes de calor. Sim, senhora. Protejam Yin Hao. Essa é a nossa prioridade máxima do quartel-general. Entendido? Os instintos de Song Hui estavam certos. Vários inimigos estavam escondidos nas sombras. Observando-os, no segundo seguinte, inúmeras flechas envenenadas foram lançadas das ruínas em direção à equipe. Lin Yongyi imediatamente endureceu os braços e gritou: Ataque inimigo! Abriguem-se! Jiang Ying olhou para as flechas fumegantes e empalideceu. Os dardos são revestidos com fluido de vespa venenosa. Song Hui rapidamente ordenou que todos se dispersassem, sem saber que uma enorme pedra estava caindo sobre ela. Ela se esquivou a tempo. Bum! A pedra atingiu o chão, levantando poeira no ar. Capitã Song! Alguém gritou. Song Hui correu para a frente. Saindo da cobertura enquanto os destroços choviam, Lin Yongyi se moveu na frente de Zhen Ying. Zhen Ying, cuidado com a queda de pedras. Não os deixem escapar. Peguem tudo o que eles têm. Um dos emboscadores gritou. Algumas garrafas de cerveja foram jogadas em direção a eles. Experimentem isto primeiro. Crash. A garrafa se estilhaçou, liberando rastros de gás verde. O que é isso? Song Hui gritou. Não. É gás do fluido corporal de uma besta da classe Senhor da Guerra. Tem um efeito paralisante. O emboscador viu isso e começou a rir. Um homem caolho avançou para Song Hui gritando. Haha, garotinha. Entregue todos os seus objetos de valor. Suma daqui, Song Hui respondeu, chutando forte. O homem caolho voou de volta ainda mais rápido do que veio, caindo pesadamente no chão. No segundo seguinte, uma enorme lança foi lançada diretamente em direção ao módulo médico. Song Hui caiu no chão, rangendo os dentes. Droga, meu corpo está paralisado. Engatou. Puxem. Um deles gritou. Tem que haver algo valioso nessa caixa de metal. O rosto de Zhen Ying mudou. Não o toquem! Ela gritou. Um momento depois, uma flecha atravessou sua panturrilha. Os atacantes pegaram o que puderam e fugiram imediatamente, enquanto Zhen Ying só podia observar impotente. Enquanto isso, algo estranho estava acontecendo dentro do corpo de Yin Hao.